a declarar coisas boas, para as pessoas perceberem você. Mas o que você tem hoje? Para as pessoas perceberem você, porque tu está assim. Daí você diz assim para elas: ó, tu não viu sexta como é que eu vou estar? Eu já estou bem na segunda. Amém? Porque o ser humano tem dentro dele o reino, mas tem dentro do ser humano a religiosidade, tem dentro do ser humano a humildade, e tem dentro do ser humano o orgulho. Tem dentro do ser humano a esperança, e tem dentro do ser humano a falta de esperança. Porque a nossa vida, ela é construída diariamente pelas nossas decisões. E às vezes a gente vai se esquecendo. E por que a gente esquece? É a religiosidade. Quantas vezes você fica em casa com a sua esposa, e às vezes você quase não tem tempo para ficar, e quando você fica, você não aproveita ela, ou a esposa não aproveita o marido. A gente é religioso com tudo, e a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente começa a criar em nós e dentro de nós só a murmuração e perde a gratidão. Porque dentro de nós está a gratidão e dentro de nós está a murmuração. É você quem decide todos os dias como você vai viver a sua vida. Não é a pessoa que está do seu lado, é você e é eu. Então na nossa vida tudo tem um preço. Vamos pensar se não é verdade. Tem um buffet de graça? Tem um preço, não tem? Lá na padaria tem que pagar? Tudo tem um preço. Para emagrecer não tem um preço? E para engordar? Tem um preço. Concorda comigo ou não? Casamento, quem é solteiro tem um preço ou não tem? Quem é solteiro tem um preço, quem é solteiro. Mas quando casa, tem um preço também. Ah, essa cultura aqui não é fácil para aguentar isso aqui. Casei, era um galã, agora se tornou um galão. Era um galã, parecia aquele da novela de Ray-Ban. Agora até escondeu o Ray-Ban, nem acha mais. Tem um preço. Não vir à igreja tem um preço. Vir na igreja tem um preço. Ser do mundo tem um preço. Ser da igreja, ser um cristão tem um preço. E a gente não entende esse preço, e a gente não quer entender. E muitas vezes a gente não é nada. Ou a gente é, ou a gente não é. A palavra diz que não é para nós ser morno. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Apocalipse 3,15, coloca esse texto para nós. Conheça as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. O que está dizendo? Eu gostaria que você falasse o que você é ou não é. Mas não é e é a mesma coisa. Pois é e não é. Gostaria que fosse frio ou quente. 16. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Deus está dizendo: não aguento. Então, para nós começar o nosso culto, a gente tem que começar com gratidão, e não começar com petição. Fé na minha vida e na sua não é adereço, fé é endereço. Fé não é pendurar uma coisa aqui, eu estou cheio de fé. A caneta da fé, a rosa da fé. Fé é endereço, salvação. Tem muita gente que vai ser salvo, e tem muita gente que não vai viver a salvação aqui nessa terra. O que é viver a salvação aqui nessa terra? Viver céu na terra. E não estou falando de só na vida material, estou falando nas 3 áreas você está bem. Amém? Hebreus 11:1. Olha que fala esse texto. Gente, eu por mim podia parar o culto agora. Eu estou realizado já para o domingo. Quem está assim? Isso é Deus, gente. Eu estou pronto já para o domingo. Pronto para o churrasco depois. Já cumpri até a costela. Não adianta querer dizer para mim que vai lá em casa, que não vou nem dizer onde que eu vou estar comendo essa costela hoje. Vou me esconder. Misericórdia. Porque eu não vou ter, eu comprei só uma tira. Como é que vocês querem todo mundo lá para casa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A fé. Bota outra tradução, por favor. Que tem uma tradução que fala que a fé é a certeza
certeza. Olha esse texto. Ora, a fé é a certeza. Palavra-chave para você: certeza. A fé não é dúvida. A fé é a certeza que haveremos de receber o que estamos esperando, e a prova daquilo que nós não podemos ver. E quem tem certeza não pode ter dúvida. Deus fala comigo, Deus fala com cada um de um jeito, né? Deus colocou no meu coração que nós precisamos duvidar das nossas dúvidas, porque o ser humano, ele é duvidoso às vezes. Eu e você, nós precisamos duvidar das nossas dúvidas. Qual o significado da palavra dúvida? Dúvida é incerteza. Mas a fé, o que está dizendo? A fé é a certeza, não é incerteza. Então a dúvida é a incerteza, é a gente negar a realidade de um fato. Essa é a diferença da fé, que é a certeza, e da dúvida, que é a incerteza. E todos os dias nós temos dentro dos nossos corações fé e dúvida, porque está dentro de nós já. E nós podemos escolher: eu vou duvidar disso aqui, eu vou falar algo para esse monte para o lado de cá, mas eu estou duvidando. Eu vou falar algo para acontecer na minha vida, mas eu estou duvidando. Eu não estou acreditando naquilo que eu estou declarando. Eu não senti que vai acontecer. Fé não é sentir nem ver, fé é crer. Fé não é sentimento. Eu não estou sentindo. Não vai sentir nunca. Sentir é emoção. Vamos pensar: estou sentindo que o Inter vai melhorar. Vai melhorar? Não é, tio? Não é, seu tio está sendo positivo. Não é fé, tá? Isso aqui é positivo, porque fé é em Jesus, amém? Não é Inter nem Grêmio. Então, o tema da mensagem, precisamos duvidar das nossas dúvidas. Sabe quando você está com dúvida? Quando eu estiver com dúvida, duvide dela, porque a dúvida, ela pode gerar essa incerteza, e essa incerteza pode nos prejudicar em algumas áreas da nossa vida. Mateus 11, versículo 1. Deus é Deus, né, gente? Deus preparou tudo nessa manhã. Havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar a pregar nas cidades da Galileia. 2. És tu aquele que haveria de vir? Aí. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, João Batista estava preso. João Batista já tinha anunciado para os fariseus, que ele chamava no deserto de raça de víboras, que viria o Messias. E aí ele está no cárcere preso. Sabe, tem áreas da nossa vida que ainda estão no cárcere, tem áreas que ainda estão presas, e às vezes está aqui na nossa mente. Assim estava João, ele já sabia, ele já tinha batizado em Mateus 3,13, ele tinha batizado Jesus, e agora ele estava preso. Enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntar. Então primeiro, ele ouviu no cárcere. Leva isso para a sua vida, tá? Você vai ouvir vozes dia e noite na sua mente, e você vai ter que decifrar: que voz é essa que está falando isso para mim? Tem gente que cria ciúme de vozes. Conheceu alguém ciumento que nem existiu nada e está vendo coisa? Quem é que está falando aquilo no ouvido? Vozes. Nem aconteceu, não tinha nada, ele já está pensando um monte de coisa que não viu, que não existiu. Então nós temos essas cadeias na nossa mente. E aí João ouviu assim como nós ouvimos. Só que João, quando ele ouviu, ele estava num momento difícil da vida dele. Assim como a gente às vezes está num momento difícil e a gente está ouvindo algumas coisas. Foi assim com João. E quando João ouve, o que acontece com ele no momento difícil? Ele tem dúvida.
Igual eu e você, tem momentos difíceis que nós estamos ouvindo algo de alguém e começa a gerar dúvida em nós. E essa dúvida, essa incerteza que nega o fato e a realidade, que eu falei no início. 3. És tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Como assim? Se ele que anunciava, agora ele está perguntando isso. 4. Jesus respondendo disse: ide e contai a João que o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Bota 6. E abençoado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então o mesmo que anunciava, o maior está vindo aí, raça de víboras, ele falava para os fariseus, e agora João está preso e João está questionando. Quando ele ouve, é aquele, ele está com dúvida. Cuide que nos momentos que você está vivendo aquilo que você não queria, começar a criar dúvida no seu coração. Nos momentos de dor, no momento de doença, no momento que o casamento não está bem, no momento que a vida material não está boa, comece a duvidar das suas dúvidas. Não comece a acreditar nelas, nessa incerteza. Porque se está ruim para João Batista, tu imagina para nós como é que fica, o que sobra para nós aqui na igreja. Se para João Batista ele está com dúvida quando ele ouve no momento difícil dele, imagina para nós os nossos momentos difíceis, como nós ficamos com dúvida de muita coisa. Concorda comigo ou não? Então nós temos que duvidar, essa é a chave, duvidar das nossas dúvidas. Volta ali, Mateus 11:2. És tu aquele que haveria de vir? Assim que no cárcere João ouviu, ele ouviu. Por isso que eu disse, dentro da prisão ele ouve. E constantemente nas nossas prisões que nós ainda temos, que nós estamos sendo liberados aos poucos dentro de nós, essas vozes vêm falar com a gente. E ela vem gerar em nós essas dúvidas. Constantemente nós somos visitados por essas vozes. Uma vez uma mulher disse que ouviu uma voz dentro do guarda-roupa dela. Ela ouvia. Imagina tu abrir a porta do guarda-roupa e tem uma voz. Mas se nós não abrir a nossa mente, essas vozes que vêm na nossa mente, que a gente não consegue gerenciar elas. Tu é feio, tu é bonito, tu não vai dar certo isso aqui para ti. Daí vem mais um de dentro de casa, perto de nós, e toca mais um pouco de voz ali em cima de nós. Ou acontece só comigo às vezes? Não acontece com vocês? E aí você tem que acreditar em quem? No que a palavra diz. O que eu falei? Que fé não é você deixar o Salmo 91 lá e tu tá protegido da tua casa. Para com essa palhaçada. Fé não é adereço, nada pendurado em você. Fé é você ficar de pé, tem endereço certo. E sabe por que isso acontece? Para você não acreditar mais no propósito que Deus tem para a sua vida. Para mim não acreditar mais no propósito que Deus tem para a minha vida, que é uma vida abundante. E as vozes da minoria, até deixei a Bíblia aberta aqui, porque hoje vai ser diferente o culto. Entendeu? Eu sei, às vezes eu vou nas casas. Quem vai nas casas e vê a Bíblia aberta? Tá tudo certo, mas abre ela para ler, não para deixar ali criando poeira. As vozes da minoria gritam mais alto, porque a maioria sempre está com você.
sempre está comigo. Só que a minoria grita mais alto. E nós temos que implantar uma cultura, uma nova cultura, não uma cultura, nós temos que implantar uma nova cultura, para a cultura da minoria não nos afetar mais, porque afeta a gente, tira a energia da gente, coloca a dúvida na gente. Às vezes a gente está bem e deixa a gente para baixo. E às vezes deixamos de viver grandes coisas por causa das vozes que nós ouvimos. João Batista, dentro da cadeia, ouve uma voz de dúvida. Será que é ele mesmo? Igual nós. Se João Batista, que é João Batista, nós muitas vezes, será que é isso mesmo? As pessoas estão solteiras, querem se casar. Quando se casam, será que é isso mesmo? Pagava um preço solteiro, que é um preço. Quando casa, é outro preço. E daí fica em dúvida. Na verdade, tem gente que se está calor está ruim, se está frio está ruim. Tem gente que é azedo mesmo, né? Tinha que botar dentro de um saco de cristal açúcar, que é um azedume, que nada está bom. E é sempre no momento de instabilidade que a gente acredita nessas vozes. É sempre no momento difícil que nós estamos vivendo que a gente acredita nessa voz que vem para gerar dúvida em nós. Daí você tem que duvidar daquilo que você está duvidando. E aí eu quero falar 3 áreas que a dúvida atinge na minha vida e na sua vida. Primeira área que a dúvida vem é na área dos pensamentos. Pode pensar, se não começa a dúvida na mente, começa na mente. Mateus 16:5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles esqueceram de levar pão, mas Jesus dá outra direção para eles: ó, vocês ficam alerta com o fermento dos fariseus. Fermento tem a ver com pão, né? Tem muita coisa da nossa vida que tem a ver, que a gente mistura as coisas. Eles já foram preocupados com o pão, e Jesus fala do fermento dos fariseus. Próximo. E aí entretanto eles discutiam entre si, dizendo: e por que não trouxemos os pães? Jesus fala do fermento, ele fala dos pães desde o início. Estão brigando já entre eles. Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordai entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? 9. Não compreendeis até agora, nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas cestas e colestes? O que Jesus está dizendo? Ó, homens de pequena fé, vocês já não tiveram a experiência? Vocês não viram eu alimentar? Vocês não confiam que não vai faltar nada quando vocês andam comigo? Porque tem muita gente que anda com Jesus, está na igreja, mas não confia que vai dar certo as coisas, e por isso que não dá certo. Mas aqui, quando Jesus fala de fermento, Jesus está falando de religião, de religiosidade. E é assim que o inimigo começa, colocando dúvidas nos nossos pensamentos. Já pensou que às vezes não bate uma coisa com a outra e a gente tem dúvida? Está com um monte de dúvida, não tem nada a ver com conversa, mas está com dúvida. Está com dúvida dentro de casa, está com dúvida no trabalho, está com dúvida na igreja, está com dúvida com as pessoas que você ama. Provérbios 23:7, a palavra deixa muito claro: assim como a gente pensa, a gente é. Assim como a gente pensa, nós se formamos. Como o homem pensa, como a mulher pensa, ela é. E o problema que a gente vive, agora faz uma reflexão nisso que eu vou falar. O problema é que a gente vive uma vida não pensando em si mesmo. Olha isso aqui. Eu e você, nós vivemos uma vida não pensando em si mesmo, mas pensando nas pessoas que estão à nossa volta. Aqui é o problema.
é que eles estão deixando os maus pensamentos dominar eles. Quantos casamentos que não se tornam bons porque estão pensando nas outras pessoas? A gente vai acumulando ideias, conceitos e pensamentos errados à nossa volta. Ou a gente fica pensando igual todo mundo pensa assim. Só que eu quero dizer, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você não é todo mundo. Eu queria que você olhasse melhor dentro do olho da pessoa assim, ó. Você não é todo mundo. Que tem uns que fazem assim, ó. Olha dentro do olho da pessoa do teu lado. Você não é todo mundo, diz para ela. Ó, vocês têm que ver a cara que vocês estão agora. Dá gosto de pregar para vocês. Que quando nós começamos aqui, ó, dá vontade de ser correndo aqui, fugir daqui. Tinha uma coisa ruim no meio, saiu. Tiramos com os dois pés para fora. Fecha a porta para não voltar. A palavra de Deus, ela precisa reconstruir novos pensamentos na minha vida e na sua vida. A gente tem muita crença errada, ideias erradas. João 8,32, a palavra diz: e conhecereis a verdade vai nos libertar, que é a palavra. Romanos 2, a palavra fala: e não vos conformeis com o Deus desse século, com letra minúscula, mas renovais a vossa mente, para que você venha entender a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Então somente a palavra tem poder para libertar esses pensamentos errados de quem nós somos. Por isso a importância de você dar esse expediente para a palavra. Aqui nós descobrimos que ir ao céu e viver céu são duas coisas diferentes. Pode ter certeza do que eu vou falar para você. Tem muita gente salva que não vive salvação, que vai até ser salva no final, mas tem uma vida que ela não é feliz. Ir para o céu, muita gente vai, mas viver céu na terra, não é todo mundo que vai viver. Leva isso aqui para você, tá? Quem concorda com isso? Ir para o céu pode ser lá na cama, pode não aceitar Jesus a vida inteira, não conhecer a igreja, não ouvir palavra. Lá na cama do hospital, está morrendo. Tu aceita Jesus? Sim, aceito, eu aceito. Salvação. Mas a vida na terra, não viveu como salvo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada um olha para dentro de si, tá? Eu vou olhar para dentro de mim. Tem pessoas que olham para a nossa vida e não querem ser cristão. Você acredita nisso? Forte, hein? Quem aqui fala, não mente na igreja e nem fora? Quem aqui, quando via falar de crente e olhava para a vida das pessoas, pensava assim: eu não quero ir na igreja dessa gente, porque olha só o jeito que vive. Quem aqui? Amém, ainda bem que vocês são verdadeiros. Porque quem atrapalha os cristãos, sabe quem é? Escuta aqui. Sabe quem atrapalha os cristãos? Os próprios cristãos. Concorda ou não? Que bom que nós estamos alinhados. Quem atrapalha os cristãos são os próprios cristãos. Então o diabo fica pensando assim, ó: eu vou ir lá naquela igreja, naquela outra eu não vou ir, porque lá está tudo certo. Eles mesmos estão se atrapalhando de si, já estão fazendo o que eu quero. Nem vou lá, que lá está dando certo como eu quero. Concorda, tio? 100%. Porque quem vive salvação, gente, é amável. Quem vive salvação inspira outras pessoas. Quem vive salvação, a pessoa que está perto não quer sair de perto dela, de tão bom que é estar perto daquela pessoa. Você faz esse exame para você. Quem vive salvação dá vontade de ficar perto, é humilde, perdoa. Quem vive salvação, por isso que eu falei, podemos ser salvos, mas podemos não viver a salvação nessa terra. Podemos ir para o céu, mas não viver o céu nessa terra. Concorda, Ricardo?
Por isso que nós não vamos mais para o Paraguai. Vamos ver nessa terra aqui. Por isso tem muita gente satisfeita em ser salva, mas não em viver na terra a salvação. Uma pessoa que crê, pensa como quem crê, ela precisa viver como quem crê. Eu penso, eu vou viver. Que quem tem dúvida pensa diferente daquela pessoa que crê. É assim ou não é? Pensa diferente. Pode ver que a nossa linguagem entre nós é uma coisa. Se as pessoas veem a nossa linguagem assim, eles acham que nós somos... Vou dar um exemplo, tá? Vou fazer um negócio. Vou comprar da Laura uma casa. Mas eu vou dizer para a Laura assim: Laura, eu vou pensar, eu vou orar, e que Deus me falar. Se a Laura não tem o mesmo sentimento de fé que o meu, ela vai dizer assim: ué, esse homem está louco, está doido? Vai orar, vai pensar, vai... O que é isso? Efésios 6,17. Nossa, as horas estão voando. Usai igualmente, ó, as armaduras de Deus. Por que Deus colocou nas armaduras? Nós devemos se revestir. Usai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usar o capacete da salvação na nossa mente, porque capacete serve para proteger, para blindar, e para blindar os nossos pensamentos, para blindar as vozes que vêm na nossa mente, que gera dúvida no nosso coração. Por isso está cheio de gente, como eu disse, salva, que não vive salvação, porque estão deixando essas flechas entrar na mente. Comece a duvidar das suas dúvidas. Comece a duvidar dessas vozes que vêm na sua mente. Comece a duvidar do que vem das outras pessoas, porque a gente não vive o que a gente tem que viver, por causa que o que vem dos outros atrapalha a gente, da linguagem dos outros. Ontem à noite nós tínhamos uma formatura. Falei com o pastor ontem, se encontramos lá, para nós trazer a oratória aqui para a harmonia. Nós precisamos, eu preciso aprender a falar melhor. Amém? Às vezes eu falo para a Rosângela, conforme vem, eu disse: tu vou largar tu na oratória de molho, e vai ser um dia com o pastor Cássio, nós dois, viu? Ela não pensou nela, viu? Já jogou para mim, viu como é? Já é oratória. Tá vendo como é que é? Já me desafiou. Tu precisa, eu preciso. Então esse é o primeiro ponto. Cuide com as dúvidas na sua mente, porque isso pode parar você. Que uma pessoa com dúvida é chata de estar do lado, né? Estou com dúvida que eu vou comer. Ué, que vontade que dá de comer com essa pessoa. Não sabe nem o que vai comer. Eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que eu vou comer aquela costela hoje. Você está com dúvida ainda? Às vezes você está cheio de coisa na geladeira. Eu não sei o que eu vou comer. Deixa que eu vou lá, eu mostro para você. Estou falando de comida, tá? Mas quantas coisas que a gente está com dúvida. De repente algum casado aqui está com dúvida do seu cônjuge. Eu estou com dúvida dele. Tira essa dúvida. Duvida da tua dúvida. Fica de pé. Segundo ponto e penúltimo. Segunda área da vida que a dúvida vem para atingir as nossas emoções. Mateus 8, 23. A dúvida vem atingir as nossas emoções. Olha como isso aqui é sério. Porque tem coisa que é espiritual e tem coisa que é emocional. Entrando Jesus do barco, seus discípulos o seguiram. Continua. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco, e Jesus, contudo, estava dormindo. Ó, Jesus é tranquilo. Jesus é... A benção está assim, ó. A benção fala: vou dormir. Quando eu olho para o lado, ela já está... E eu me batendo às vezes, né? Qualquer hora. Jesus estava assim, ó, tempestade, e Jesus lá, dormindo. Que se não acorda, ele estava dormindo até hoje. Bota 25. Quem é assim que fala que vai dormir e dorme logo? Levanta a mão.
Não é com comprimido, é de dormir, tá? Quem não dorme logo, levanta a mão. Então vocês são que nem eu, os mais ativos, né? Os mais nervosos. Os mais nervosos demoram mais para dormir. Eu te garanto que se a sua esposa ou seu marido soubesse do ronco, ele ia ter pensado antes. Que do ronco é descoberto depois. Já a Rosane já disse que eu estava roncando. Eu disse, tu está cansado? Estou sempre cansado então. Mas tu ronca também esse dia. Ela e a Mel, ela e a minha cachorrinha roncando. Mas olha, que vontade de filmar. Chegar a subir o lençol, chegar a levantar assim na cama. E eu me batendo sem dormir. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor está comigo. Ó, Senhor, salva-nos. Bota outra tradução. O que eles falam? Eles falam que vão morrer. Vamos todos morrer. Não tem outra? A minha tradução diz que vamos morrer. Ó, aqui, ó. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: socorre, Senhor, nós vamos morrer. Tempestade, emoção. Jesus estava o quê? Dormindo. A dúvida vem para atingir as nossas emoções. Pode perceber, quando você começa a ficar com muita dúvida, você começa a ficar com o seu emocional ruim. Eu começo a ficar com o meu emocional ruim. O que vocês estão com tanto medo? Jesus fala, não vou ler todo ali. Jesus fala, por que vocês estão com medo? O que eles fizeram? Eles aumentaram. Eles estavam com o emocional deles a 1000, ó. Nós vamos morrer. E às vezes a dúvida, Jesus está com a gente, nós estamos com Jesus, e a tempestade está acontecendo, e a gente começa a ficar com o emocional ruim, declarar coisas ruins. Gente, é só uma tempestade, como é que sabe que vai morrer? Você conhece alguém que aumenta as coisas assim? Quem conhece? Não é quase nada, mas conta uma história que parece que vai estar já está quase, nem aconteceu. 80% dos nossos medos não acontecem. O fato de enfrentar uma tempestade não significa que vamos morrer. Jesus fala, calma, é só uma tempestade. E quando Jesus está no barco comigo e com você, vocês têm que crer nisso, que estão ouvindo nesta manhã, desde a gratidão desta manhã. Se lembra de onde que Deus tirou você, de onde que Deus me tirou, para parar de reclamar. Quem acordou Jesus? Os discípulos. Senão ele continuava dormindo. As emoções dele, nós vamos morrer. E muitos pensam assim: Jesus me abandonou. Olha o que eu estou vivendo, olha o que apareceu para mim, olha o que aconteceu comigo. Não vou mais na igreja. Eu lembro quando eu estava entubado, uma pessoa falou com a Rosângela: mas ele virou pastor agora, como é que aconteceu isso? Tá, mas daí, o que tem a ver? Quantos foram entubados? Então tudo tem um propósito na nossa vida que está acontecendo, e a gente só muda o que está acontecendo quando a gente aprende com aquilo que está acontecendo, amém? Porque muito problema não vai embora porque a gente não aprende com o problema. Ao invés de a gente aprender com ele e entender e dizer, tá, agora eu entendi o que está acontecendo, por quê? Agora pode ir embora. A gente fica ali alimentando o problema, porque as dúvidas alimentam os problemas da nossa vida. E aí cuidado com aquelas pessoas que parecem que vão te ajudar, que não querem te ajudar. Olha isso aqui. Porque eles acordaram Jesus, mas eles estavam cheios de dúvida. Nós vamos morrer. Gente com a emoção estragada pode estragar você, as suas emoções. Gente emocionalmente que não está bem pode estragar você. Gente que está falando mal pode estragar você que está falando bem. Sabe, eu falei na quarta, quem não teve quarta vai ouvir de novo. O celular dentro do avião, você já percebeu que eles pedem modo avião para botar? Quem andou de avião aí, levanta a mão. Andou, Benção? Andamos juntos, né? Bota em modo avião.
Se tu olhar, como é que um celular daquele tamanhozinho vai derrubar um avião daquele tamanho? Quem já pensou isso? Eu já pensei isso aí. Como vai derrubar? Mas eles pedem, bota em modo avião o seu celular. E ele não derruba o avião. Mas o problema é que dá interferência na comunicação da cabine com a torre de controle. Dá interferência, se não estiver no modo avião. A vida é assim. Nós precisamos colocar a nossa vida no modo descanso. Sabia disso? Eu estava fazendo a palavra, Deus. A gente tem que descansar, colocar a nossa vida. Porque quais são as interferências que vêm para nós e a gente não sabe lidar e gera dúvida? Preocupação. Nem aconteceu, está preocupado. Desespero, ciúme, inveja, orgulho, medo, ansiedade, mentira. Essas são as interferências que vêm dentro de nós, e tudo isso pode se tornar uma interferência que a gente vai perder a direção da nossa torre, que é Deus. Então descansa o seu coração, descansa as suas emoções, coloque em modo descanso, porque a dúvida vem para atingir pensamento e a dúvida vem para atingir a emoção. Amém? E o terceiro e último ponto, a dúvida vem para atingir a nossa fé. Porque depois que ela atinge o pensamento e a emoção, ela atinge a fé. Pode olhar para quem não está mais na igreja hoje. Se não começou na mente, gerou na emoção um sentimento e atingiu a fé dela. E sabe qual é o problema disso? Que depois que os pensamentos e as emoções são afetadas, elas atingem a fé. E uma pessoa que está instável nos seus pensamentos e nas suas emoções, ela não consegue viver por fé em momento algum. Gente, nós precisamos de fé para tudo. Quem acredita nisso? A gente precisa de fé para estar casado, não é assim? Não é? A gente precisa de fé para trabalhar. A gente precisa de fé para vir na igreja. A gente precisa de fé diante de uma enfermidade. A gente precisa de fé para ser fiel ao Senhor. Para tudo nós precisamos de fé. Por isso que a palavra fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível, nós não vamos agradar a Deus. E por isso que fala em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza, a fé não é a dúvida. Ora eu quero, ora eu não quero. Faça com o seu casamento assim: hoje eu te quero, amanhã eu não te quero, para ver como fica o seu casamento. Faz com a sua vida material assim: hoje eu vou trabalhar, amanhã eu não vou. Faz com a sua vida espiritual assim, para você ver como é que fica. Isso é para nós todos, começando para mim. Então pensamentos afetados, emoções abaladas, sem fé nós não vivemos. Como eu disse no início, gente, a fé não é. Quem uma vez comprou aquele escapulário, botou aqui e dizia que agora não vai acontecer mais nada comigo. Quando era pequeno, eu comprei e botei e me achava o tal com aquilo lá. Chegava a olhar para ele na aula assim, tá por cima da camiseta, eu vou protegido para a escola. Chegava lá, eu tinha cabelo naquela época. Sabia que eu tinha cabelo uma vez? Daí a mãe passava aquele negócio que o pai tinha azul, como é que é o nome daquilo? O pai chamava de brilhantina, acho que era. Que sendo brilhantina, era brilhantina naquele tempo. É, Angélica, tá do meu tempo, é? Laque. Cabelo durinho. Chegava na escola e fazia assim no meu cabelo, ó. Os guri. Mas fazia assim, ó. Aí eu chorava, uma tristeza, Ricardo, ficava. A mãe levava eu de camisa branca, acho que eu já era pastor naquela época. A mãe botava camisa branca, sapato, calça marinho, eu ia que nem um doutor na aula. E eu chegava lá, desmanchava o meu cabelo. E o escapulário continuava ali. Por que eu estou falando isso? Gente, fé não é adereço, fé tem endereço, salvação. E uma pessoa que tem fé e é salva, ela tem que viver como salvo. Então não adianta
esses adereços ao evangelho, porque a fé é endereço. Pela fé que nós agradamos a Deus, é pela fé que o justo vive. Então leva isso para a sua vida nessa manhã. Marcos 11, 22, aqui eu encerro. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Olha aqui, ó, Tiago, não é ter fé fugiu o nome dela agora, da Daisy. Cris, fé em Deus. Fátima, fugiu o nome dele, como é que é? Alex, fé em Deus. Entendeu? Jogador lá, bom, caro. Fé em Deus. Não diz para ter fé na esposa, não é para ter fé no pastor, é fé em Deus. E aí o 23: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer para este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidar, ó, vocês podem dizer que vai acontecer na sua vida, mas você não pode duvidar daquilo que você vai dizer. Tem muita gente, como eu disse, que vai ser salvo e diz, mas não vive a salvação na terra, não vive o céu na terra. Que vai ser salvo e vive como derrotado na terra, que não consegue ser feliz porque não desfruta da salvação na terra, mas vai ser salvo. E isso quem define é eu e você. Ó, eu sou salvo e eu quero a partir de hoje viver como salvo. Eu quero que o meu casamento seja céu, eu quero que a minha empresa seja céu, eu quero que o meu trabalho seja céu. Você começa a declarar isso e você começa a não duvidar, porque a gente fala muita coisa, pensa você, tá? E concorda, não mente. A gente declara muita coisa, mas duvida de muita coisa que a gente declara. Mas isso aqui vai melhorar, mas está duvidando. Vou mudar isso aqui, mas duvida que vai conseguir mudar. Por isso que a palavra nessa manhã é: duvide das suas dúvidas, para mim e para você. Porque de repente em alguma área da sua vida você não melhorou ainda, porque você não está duvidando das suas dúvidas, elas estão paralisando você. Se lembra daquele negócio ali, ó? Morno. Tem muita gente morna hoje no casamento, porque tinha uma garra para quando conseguiu, e depois que tem hoje nem tá aí, né? A mulher pede para fazer o cabelo, ajude a mulher a fazer o cabelo, ficar bonito para você, entendeu? Ajudar a mão para as mulheres aí. Ela tem uma, estão dizendo: eu falei para ti que era para me fazer. Mas vai ficando morno. Só que é o que é bom para si, é mornidão, é religiosidade. Morno na igreja, pois é. Morno com a vida material, começa a ser fiel e não continua. Morno do trabalho, quando conseguiu o trabalho fazia tudo, e hoje está falando mal do patrão dentro da empresa. Tudo a gente vai se tornando morno. Mas quando você é decidido, você vai ver que você vai ter o resultado daquilo que você fala, daquilo que você crê. Amém? Você não vai ter dúvida. Tem dúvida, Tiago, da Deise? Não, né? Nem disse que tem, ela já te pega, né? É assim, entendeu? Eu não tenho dúvida, benção. É eu e ela. Tem dúvida, João? Acho bom mesmo. Ricardo, cuida, né? Chegou a abraçar, porque sabe que a Rosane, se falar, se olhar diferente, a Rosane já pega ele. Não, estão entendendo? No casamento é assim, então na igreja é assim, na vida material é assim, no trabalho é assim. Não tem dúvida. Eu vou para cima, eu vou para frente. Quantos estão com essa palavra? Amém? Vamos ficar de pé então. Glória a Deus, mensagem poderosa. Muito bom nós entender que nós precisamos ter esse cuidado com as nossas dúvidas, começar a ter esse cuidado que começa na minha mente, começa na sua mente, nos nossos pensamentos, e depois afetam as nossas emoções, depois que afetou o nosso pensamento. E é simples, se você olhar, você pensou mal de alguém, sobre alguém, e aí as suas emoções, quando você olhava para aquela pessoa, você não se sentia até mal, porque você pensou mal dela.
a gente fica inflamado dentro. Isso são as dúvidas que começam dentro de nós. E aí começa a botar dúvida até da nossa fé. E às vezes a dúvida da nossa fé é dentro de casa, é na vida material, é no nosso chamado, no nosso propósito, no nosso ministério, na nossa igreja que nós fazemos parte. Por isso eu quero que você olhe para dentro de você nesta manhã. Quero dizer para você, tudo que você quer e melhor, Deus já distribuiu para nós nas regiões celestes. Está lá em Efésios 1:3. Então nós precisamos aprender a confiar nisso, porque às vezes a gente acha que só semear a gente vai colher. Não, o que tem lá é melhor do que aquilo que você está semeando, amém? Porque o que Deus tem para nós é infinitamente maior do que nós pensamos e queremos. E se você olhar para você, voltando no início do culto, comece a olhar para você onde você estava, onde eu estava, e o que Deus já fez na minha vida e na sua vida. Comece a olhar. Então você não deixe as dúvidas parar você, que Deus tem coisas grandes para você. Só continua crendo, continua praticando a palavra. Ame ao Senhor, não é amar o pastor, ame ao Senhor, ame a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor, e você vai ver coisas grandes acontecer, assim como você já viu da onde que Deus te tirou. Porque no momento que eu e você, que Deus tirou a gente de algo, Deus não tinha abandonado nós, Deus estava com a gente. Deus estava com a gente. Mas o que Deus está dizendo nesta manhã? Eu estava com vocês lá atrás, mas eu continuo com vocês, eu não abandonei vocês. Não deixe as dúvidas parar, tirar o crescimento de vocês. Não deixe as circunstâncias parar vocês. Como os discípulos de Jesus acordaram Jesus dizendo assim, ó, nós vamos morrer, era só uma tempestade. E às vezes a gente acha que a gente vai piorar, e é só uma circunstância negativa. Mas atrás daquela circunstância negativa, Deus tem uma positiva, amém? Só que a gente tem que passar por ela para chegar na boa, porque senão nós não vamos estar preparados para receber do Senhor o que Ele tem para nós. Deus não entrega nada para quem tem dúvida, sabia disso? Deus não entrega nada para quem tem dúvida, porque fé é certeza e não incerteza. E sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus. Então se eu tenho dúvida, eu não agrado a Deus. Olha essa palavra. Se eu tenho dúvida, eu não agrado a Deus, porque eu tenho incerteza no meu coração. De repente você chegou aqui com incertezas dentro de você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida material. Porque quando a gente não está bem numa área, gera dúvida em todas as áreas, sabia disso? Fica mal de dinheiro para ver como é que você fica. Começa a ficar com dúvida, tudo fica ruim. O casamento parece que não fica bom, o ministério não fica bom. Mas quando você tem essa certeza que é a fé dentro de você, você vai ver que coisa boa viver com essa certeza. Você vai passando de fase em fase, e Deus vai te abençoando na hora certa. Se você hoje não está recebendo o que você quer, entenda, não tenha dúvida, tenha certeza que na hora certa você vai receber, amém? E melhor do que você quer, porque Deus dá o melhor para nós. Coloque a mão no seu coração. Diante dessa palavra, quero que você reflita. De repente você chegou com incertezas dentro de você, mas Deus está dizendo que Ele quer a sua fé, a certeza que isso agrada ao Senhor. Que você possa sair daqui nesta manhã e levar essa certeza para aquelas pessoas que estão ao seu redor, para dentro do seu lar, para dentro da sua empresa, para as pessoas que servem com você na igreja. Que o que agrada ao Senhor é a fé, é a certeza,
Por isso que o tema da mensagem é: duvide das suas dúvidas. Obrigado, amado Espírito Santo, pela tua mensagem nesta manhã. Desde o início desse expediente, a tua presença já era real. Obrigado, porque é tu quem nos purifica, é tu quem nos santifica, é tu quem nos liberta, és tu quem traz à nossa consciência aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que afirma que nós já estamos melhorando, aquilo que nos exorta que nós precisamos deixar. Por isso eu clamo a Ti, que esta mensagem ela possa continuar falando aos nossos corações no decorrer dessa semana, desse mês e desse ano. Que todos nós venhamos a duvidar das nossas dúvidas, que todos nós venhamos a ter um cuidado com as vozes que têm vindo de encontro aos nossos pensamentos, e às vezes pessoas que nós amamos, mas que geram incertezas em nós. Que nós não venhamos perder a certeza que é a fé que agrada ao Senhor. Por isso eu quero declarar nesta manhã que cada um de nós, aonde nós passarmos desse dia, que nós venhamos gerar nos corações e nas pessoas ao nosso redor a certeza, a fé, a alegria, os frutos do Espírito, para que as pessoas venham perceber em nós que nós somos imitadores de Cristo, que não somente nós estamos vivendo um evangelho, mas nós somos imitadores de Cristo, nós temos as virtudes de Cristo. Em nome de Jesus, Deus, que essa palavra ela faça encontro no meu coração e no coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém.